teve um sonho. E todo sonho, a Bíblia diz que toda boa dádiva ela vem de Deus. Então Deus, ele é sonhador. E porque ele é sonhador, todos os seus filhos têm no seu interior essa semente de ser sonhador. E José teve um sonho. E a primeira coisa, quando ele teve um sonho, o que ele fez? Ele foi compartilhar com alguém. E ele foi compartilhar, começou a compartilhar com a sua própria casa, com os seus irmãos. Mas eu quero dizer para você, quando você tem um sonho, nem todo mundo vai ficar feliz com esse sonho. Quando você tem um sonho, nem tudo vai cooperar para que esse sonho aconteça. Quando você tem um sonho, muitas coisas que antes não se levantavam contra você vão começar a se levantar. Porque enquanto você estiver parado, você não terá resistência. Mas quando você começar a caminhar na sua vida e andar em direção aos alvos que Deus tem para a sua vida, você vai começar a encontrar barreiras. Você já viu um corredor? Ele está lá na ponta de largada. E de repente ele está esperando o sinal, aquele tiro que dá para o alvo, para que ele possa avançar. Enquanto ele está parado, ele está na expectativa, mas ele não tem nenhuma barreira, ele não tem dificuldade. Mas quando dá o tiro de largada e ele sai correndo, o que ele começa a enfrentar? Obstáculos. Já viu aquela corrida com obstáculos? E cada obstáculo que ele passa, ele está mais próximo da chegada, da sua vitória. Eu quero dizer que em nenhuma corrida, muitos correm, mas somente um vence. É verdade ou não é? Primeiro lugar não tem dois primeiros lugares. Você já viu dois chegando em primeiro lugar? Primeiro lugar só tem um. Mas nessa corrida da vida que Deus te colocou e que Ele te capacita para vencer, todos aqueles que correm chegarão no final vitoriosos. Amém? Então nessa corrida, nós não estamos competindo com ninguém. Nós estamos apenas competindo muitas vezes conosco mesmo. Eu quero dizer, se você tem um sonho, se Deus te deu um projeto na sua vida, se Deus está plantando uma semente de um sonho no teu coração, você não vai precisar competir com ninguém. A única pessoa que você vai ter que se vencer a cada dia vai ser você mesmo. A cada dia você vai ter que acordar e dizer, hoje eu tenho um adversário, o primeiro adversário a vencer, a mim mesmo. Eu preciso me superar. Eu não preciso superar a pessoa que está do meu lado. Você, talvez as jovens aqui, entre nós aqui a gente tem uma briga, quem que é a melhor, quem que é o primeiro lugar. Não vai precisar disso. José, quando ele sonhou, ele começou a enfrentar obstáculo. Primeiro ele começou a enfrentar obstáculo na sua própria casa. Eu quero dizer que muitas vezes você vai ter um sonho e nem a sua própria casa vai compreender o sonho que você tem. E nem a sua própria família muitas vezes vai entender que você tem um sonho e que você vai alcançar aquele sonho. E muitas vezes você vai ser contrariado nos sonhos. Quando eu vim para Jesus com 16 anos, amém? Deus começou a gerar novos sonhos na minha vida. Eu comecei a ter novas expectativas na minha vida. E a minha casa, a minha família não compreendeu essas novas expectativas. E por muitas vezes eu fui mal interpretado. Por muitas vezes me disseram, você fez a coisa errada. Por que você está fazendo isso? Agora você entregou a sua vida para Jesus, vai ser crente, agora vai na igreja. Meus primos, a minha prima, que era uma grande amiga minha, era como uma irmã, ela disse para mim, quando eu cheguei para ela e sentei na mesa com ela, eu disse, fulana, de hoje em diante eu vou começar a ir na igreja. Ela disse, o quê? Você está doido? Você vai perder a sua vida. Tem gente que vai pensar que quando você começa a caminhar na direção de Deus e sonhar os sonhos de Deus, que são os melhores para a sua vida, você está perdendo a sua vida. José foi criticado. José foi resistido e disse, que é isso? Você está doido? Você acha que isso vai acontecer na sua vida? Porventura você vai reinar sobre nós? Quem é você? Muitas vezes quando você começa a sonhar, o diabo vai vir com uma afronta para você. A primeira coisa que ele vai tentar colocar em dúvida, a sua identidade de filho de Deus. Ele vai dizer, quem é você para sonhar isso? Isso é muito alto para o seu nível. Isso não é coisa para você. Olha onde você nasceu. Olha a família que você nasceu. Olha o nível social que você tem. Olha o seu histórico escolar. Olha a situação que você se encontra. Você não tem capacidade para isso. Então, muitas vezes inimigos vão se levantar para colocar dúvida no seu coração e vai dizer, quem é você
para alcançar isso. E ela disse para mim, você está doido, por que você fez isso com a gente? E eu fiquei abalado. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. Quando você tem um sonho, você espera que as pessoas te ajudem, verdade ou não é? Quem aqui espera? Não, eu não espero que ninguém me ajude, não. Quem aqui, quando tem um projeto no coração, quando está querendo fazer alguma coisa, não espera que os outros ajudem? Espera ou não espera? E qual que é a coisa mais difícil para a gente, quando a gente tem um sonho, um projeto, e você vê que ninguém acredita no seu sonho, ninguém acredita no seu projeto? Que ninguém acredita em você, que você ficou descredibilizado diante de todo mundo, e que muitas vezes a única pessoa que vai acreditar nos seus sonhos vai ser Deus, porque Deus, Ele acredita em nós, amém? Você sabe que muitas vezes nem você acredita em você mesmo, mas Deus acredita em você. Sabe por quê? Porque Deus, Ele projetou você para ser um sonhador, mas mais do que ser um sonhador, para alcançar os seus sonhos. Amém? Então, eu fui resistido. Assim como você também vai ser resistido muitas vezes. José aqui foi resistido. E ele disse que quando ele relatou os seus sonhos, as coisas ficaram mais difíceis para ele. Não pense uma coisa, que quando você estiver sonhando e você tiver um projeto, agora tem um projeto. Agora eu sei os jovens que estão aqui, de 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, acho que não faltou ninguém, amém? Né? 60 anos que estão aqui, dessa idade para baixo, os novinhos que estão aqui. Muitas vezes, quando você tem um sonho, as coisas parecem que começam a ficar mais difíceis. Quando você tem um projeto na sua vida, parece que você levanta tudo contra para dizer para você que você não vai conseguir. E sabe qual que é a primeira, muitas vezes, a decisão que nós tomamos? Desistir. Não é verdade? Muitas vezes você vai ser tentado a desistir. Por quê? Porque muitas vezes no começo a coisa não é fácil na sua vida. Quantos aqui estão estudando? Quantos aqui estão estudando? Levante a mão, que estão no GACO. Nós temos aqui quase, todos eles estão aqui nessa fileira aqui da frente, todos. Bem? Muitas vezes você sabe que vocês vão ser tentados a desistir de não estudar? Você sabe o que vai vir para vocês muitas vezes? É melhor eu trabalhar, acho que eu vou trabalhar, porque estudar é muito trabalhoso, é muito difícil. É difícil estudar? Não é muitas vezes chato ir na escola? É ou não é? Ou vocês não acham chato? Quem acha muito legal ir na escola? Assim, eu adoro ir na escola, eu gosto de estudar. Né? Quem aqui não gosta de estudar? Fala, eu detesto estudar. Então você vai ter que enfrentar esse sentimento de desistir, de parar, não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, olha para trás. Levante vocês e olha para trás aqui. Quem se arrependeu de dizer assim, poxa, eu poderia ter estudado mais? Tá vendo? Olha, levante vocês aqui, olha para trás. Você sabe que se vocês cederem ao desejo de desistir, daqui a uns tempos vocês vão estar sentados aqui levantando a mão igual eles? Olhou para trás, você viu quanta gente? Que um dia já estava na idade de vocês, igual vocês aqui, e dizia, ai que chato, por que eu vou me dedicar a isso? Por que ter profissão, né? Por que eu vou querer ser alguma coisa na vida? É tão bom não fazer nada, não é verdade? Né? Mas muitas vezes lá na frente nós vamos dizer assim, poxa, eu poderia ter acreditado que eu ia conseguir. Que eu ia conseguir. Então vai ter muitos inimigos que vão se levantar para impedir você de avançar na sua vida. Amém? Vai ter muitas situações, muitas pessoas vão dizer isso. Mas eu quero dizer, assim como José, ele acreditou mesmo contra as situações. Ele teve algumas pessoas que perseguiram, mas ele teve Deus que acreditou na vida dele. Amém? Deus acredita em mim e Deus acredita em você.